Bom dia a todos e todas. Hoje vamos dar início à palestra do professor Helder de Pádua Lima. Professor Helder é doutor em enfermagem pela Universidade Federal do Ceará e é professor adjunto do curso de enfermagem da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com a temática Sofrimento Psíquico em Estudantes Universitários na Pandemia de Covid-19. Seja bem-vindo, professor Helder, à nossa sétima semana universitária da Unilab. Eu que agradeço. Você está me ouvindo bem? Sim. Eu que agradeço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que horário vão assistir essa palestra, né? Quero agradecer o convite da professora Eisler por estar aqui partilhando esse momento, né? Essa conversa sobre um tema tão importante, né? Que é o sofrimento psíquico em estudantes universitários durante esse momento que a gente vive atualmente na pandemia de Covid-19, né? Desde já está sendo um prazer muito grande. Acho que é um tema muito atual, muito pertinente, extremamente relevante para que a gente esteja conversando um pouco sobre ele, justamente com estudantes universitários aqui, independente de qual seja o curso, mas entendo que boa parte dos estudantes que vão assistir esse momento aqui são estudantes da área da saúde, estudantes de enfermagem, tá? Eu preparei aqui alguns slides para a gente comentar aqui alguns temas relacionados, tá? E a gente vai passear pelo menos por três momentos. Eu vou iniciar essa palestra falando um pouco sobre o sujeito estudante universitário, né? Quem é esse sujeito, quem é essa pessoa, quem é esse ser humano, né? Porque às vezes a gente fala muito de índices, de números, mas a gente esquece que cada um tem uma vida, tem sonhos, ingressou na universidade porque tem uma finalidade, objetivo de vida, projetos a serem concretizados a curto, médio e longo prazo. Em um segundo momento, a gente vai falar um pouco sobre a vivência do universitário na pandemia de Covid-19 e a interface que essa vivência possa ter com o sofrimento psíquico, né? Que se manifesta de várias formas. A gente vai comentar um pouco sobre o que os estudos científicos, o que as pesquisas têm demonstrado com relação à manifestação do sofrimento psíquico nessa população. E um terceiro momento, para finalizar, a gente vai comentar um pouco sobre direções, né, para possíveis intervenções que poderiam contribuir para o bem-estar dos estudantes e para estimular vivências um pouco mais positivas no ambiente universitário, no ambiente educacional, tá? Professora Eisler, caso você tenha vontade de perguntar alguma coisa, colocar algum exemplo, fique à vontade durante a nossa conversa, tá? Tá bom. Obrigada, professor Helder. Então, sobre esse primeiro momento, a gente vai falar um pouco sobre quem é esse sujeito universitário, né? O sujeito, né, o estudante universitário, é aquele que vivencia um período que é mais ou menos longo, né, na vida dele, em alguma etapa do ciclo vital dele, né, que dura mais ou menos de 4 a 6 anos, alguns menos tempo, alguns mais tempo, né, por diversos motivos. Mas que esse sujeito ele vivencia esse período que é marcado por experiências tanto individuais, tanto pessoais, como também coletivas, né? Que fazem com que ele se desenvolva nos diversos contextos, né? Assim, tanto pessoalmente, de forma interpessoal, nas suas habilidades comunicativas, intelectualmente, mas é um momento em que esse sujeito vai ter que lidar com responsabilidades e demandas de sociabilidade, né? Responsabilidades que até então ele possa não ter vivenciado e questões relacionadas à sociabilidade que podem, porventura, trazer muita satisfação ou, inclusive, muitos conflitos, né? Eu acho que um segundo ponto importante a ser comentado aqui sobre o estudante universitário é que ele vivencia, né, esse período em que ele está na universidade, ele vivencia, em geral, esse momento num período da vida dele em que ele está geralmente na transição, né, do fim da adolescência e início da vida adulta. Claro que eu não posso esquecer que tem estudantes das mais variadas idades, né?
Mas, em geral, a gente nota que boa parte da população de universitários, pelo menos no Brasil, são estudantes jovens, né? Consequentemente, são pessoas que vão estar saindo da adolescência, adentrando na vida adulta, vão estar passando por transformações físicas, biológicas, emocionais, sociais, né? E que estarão vivenciando o ensino, né, a aprendizagem no âmbito da academia, da universidade. Esse momento, né, além de ser uma conquista muito importante para muitos brasileiros, para muitos estudantes, é um sonho, né, que poucos conseguem realizar. A gente ainda tem que mencionar que o ensino universitário é uma realidade para poucos e que o ensino universitário em universidade pública é mais restrito ainda, né? Então esse momento representa uma fase marcada por vários acontecimentos peculiares na vida desse estudante. Por exemplo, qual é a escolha da profissão que ele vai fazer? Que possivelmente vai ser para a vida dele. Será se ele vai ter afinidade? Será se ele vai se identificar com aquela profissão que ele escolheu, com aquele curso que ele escolheu? Muitos dos estudantes universitários têm que mudar da sua cidade, mudar do seu bairro, mudar do seu país, para poder estudar, para ter um pouco mais de acesso facilitado à universidade. Isso desloca, né, do seu contato com familiares, com a sua rede de apoio, com amigos, enfim. Distanciamento da família, adaptação ao que o sistema, ao que o ambiente acadêmico requer, né? Provas, aulas teóricas, aulas práticas muitas vezes em locais distantes da universidade, aulas práticas muitas vezes com equipes de profissionais que nem sempre lhe acolhem bem, que nem sempre estão preparadas para lhe acolher nas suas peculiaridades, singularidades, enfim. Além de conflitos. Conflitos tanto pessoais, intrapessoais, você com você mesmo, como também conflitos interpessoais, você com outros colegas, você com outros funcionários que trabalham na universidade, você com docentes, você com outros profissionais que atuam nos serviços, né, que você vai atuar, enfim. Então é uma fase peculiar, né? A gente sabe que tem muita satisfação, tem muito aprendizado envolvido, mas também tem muitos desafios a serem enfrentados aqui nesse momento. Além desses aspectos, eu acho que vale mencionar, vale ressaltar outros pontos, outros fatores que podem repercutir de algum modo na saúde desses estudantes universitários. É muito comum, pelo menos em algumas universidades brasileiras, tanto públicas como particulares, a vivência de violência escolar, trotes, bullying com determinados alunos, discriminação social se o aluno faz parte de determinada classe, de determinada raça, de determinado gênero, de determinada identidade de gênero, enfim, né, a gente tem as várias manifestações aí de discriminação social. Sem também a gente também não pode deixar de considerar a questão de como os cursos estão estruturados, né? Como estão as estruturas pedagógicas e curriculares dos cursos, que muitas vezes isso por si só já é um fator que gera estresse nos alunos, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo no curso de enfermagem que eu ministro, que eu sou professor. O curso de enfermagem ele é integral, né? Os alunos estudam manhã e tarde. Então, boa parte da vida diária daquele aluno, ele está se dedicando aos estudos, ou presencialmente, ou então, agora, nesse momento de pandemia, muitas vezes, de forma remota, né? Mas ele tem que se dedicar às atividades que são propostas por aquele curso. Além das atividades curriculares, tem as atividades extracurriculares. A gente tem que lembrar que estudantes universitários são pessoas. Muitos têm que trabalhar, muitos têm família, muitos são pais, muitos são mães, muitos têm um segundo turno em casa, um terceiro turno em casa, né? Muitos têm que conciliar várias coisas para conseguir alcançar esse objetivo que colocaram em suas vidas, que é concluir uma graduação, né? Professor Helder, só um Pode minutinho, falar. antes do próximo slide, né? Só para ressaltar
que dentro da nossa universidade, da Unilab, nós temos alunos estrangeiros que passam por esse processo de transição, certo? Que são os países da CPLP, né, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Então, eles também passam, nós temos os alunos brasileiros, mas nós temos também uma porcentagem significativa de alunos estrangeiros que passam por essa transição. Tá bom? É só aqui uma observação. Eu acho que se soma aí, além desses fatores que estão sendo colocados, uma realidade específica desses alunos, né, que estão migrando, né, do lugar de origem para outro local, que tem outra cultura, que tem outras possibilidades, que tem novos desafios, né, que tem outra língua, que tem uma série de novidades, né, que podem interferir, repercutir de algum modo positivo ou negativo na saúde desses estudantes. Né? E os desafios são maiores, né, comparados Imagina. com os alunos brasileiros. Até porque também na nossa universidade o curso de enfermagem ele é integral. Então, há essa questão, esses desafios, há essa questão da adaptação desses alunos estrangeiros à universidade, a um país diferente do deles, né, um novo país, a uma nova cultura. Então, os desafios com certeza são maiores. A Imagina. língua, A língua, né? Como compreender, né? isso, tanto nas Imagina. aulas teóricas como nas aulas práticas também. Imagina. Todas essas informações que eu vou estar compartilhando com vocês, conversando com vocês, eu estou fundamentando em estudos científicos, em pesquisas científicas, que se vocês notarem, no final de cada slide, eu estou colocando os detalhes dessa literatura, porque caso vocês queiram ler, aprofundar um pouco mais o conhecimento de vocês sobre esse tema, vocês podem ficar à vontade para fazer essa leitura. Todos esses materiais estão disponíveis gratuitamente na internet, nas bases de dados científicas, tá? Dando continuidade aqui, eu acho importante trazer um pouco do que se sabe sobre o perfil do universitário brasileiro, né? De acordo com o Instituto Semesp, né, no ano de 2020, atualmente o estudante das instituições de ensino superior brasileiras tem o seguinte perfil: são estudantes brancos, do sexo feminino, com a idade de 19 a 24 anos, que estuda em instituições privadas no período noturno, que fez o ensino médio em escola pública, que mora com os pais e que trabalha para ter uma renda média de até 2 salários mínimos. Eu fiz questão de trazer esse dado, essa síntese desse estudo feito pelo Semesp, para que a gente comece a perceber como essas características desse estudante universitário brasileiro, de algum modo, estão relacionadas com fatores que são condicionantes e determinantes da saúde desses sujeitos. Né? Então, com base nesse perfil, a saúde do estudante universitário é uma questão emergente, que precisa ser compreendida, precisa ser discutida, precisa ser pesquisada, precisa ser alvo de pesquisa científica, de TCC, de artigos, né? De apresentação de trabalhos em eventos, porque ela tem que ser compreendida a partir da interação entre as demandas que o próprio ensino superior traz, provas, aulas, trabalhos na internet, EAD, aula remota, estágio, trabalho em equipe, né? Estágio em hospital, estágio em posto de saúde, enfim. Mas eu também tenho que considerar que esses estudantes, eles estão o tempo todo vivenciando alguns fatores que são sociais, econômicos e pessoais que podem se somar a esses da própria universidade e podem contribuir ou repercutir na saúde, tanto física como mental deles. Né? Então, acho importante trazer esses dados sobre esse perfil do universitário brasileiro para que a gente comece a contextualizar o porquê de falar sobre saúde mental desse estudante, saúde mental nesse contexto de pandemia de Covid-19. Aí eu trago um pouco mais a nossa fala para a questão da saúde desse estudante universitário. Antes da gente estar num momento de pandemia,
né? Já vários autores, várias pesquisas já haviam sendo desenvolvidas com essa população específica de universitários, né? Universitários em universidades públicas, em universidades privadas, né? De vários cursos diferentes, né? E esses estudos científicos frequentemente já evidenciavam alguns dados importantes, como, por exemplo, estudantes universitários têm menores níveis de realização de atividade física, ou seja, são mais sedentários, o que os deixa mais vulneráveis para doenças crônico-degenerativas. Eles têm menos tempo para o lazer, eles têm menos tempo para uma alimentação, para realizar uma alimentação saudável. Essas pesquisas também apontam níveis elevados de estresse, consumo elevado de substâncias psicoativas, com destaque para as bebidas alcoólicas, depressão, sintomas depressivos e sintomas ansiosos, sintomas de ansiedade nesses estudantes universitários. A gente tem que lembrar que tem alguns momentos da universidade que pode ser que esses níveis estejam mais intensos ainda. Época de estágio, época de prova, época de estágio supervisionado, época de elaboração de TCC, né? Então, assim, eu estou falando isso tudo porque eu vivencio na pele, não apenas como professor de saúde mental, mas também muitos alunos chegam para a gente fora da sala de aula, no WhatsApp, no e-mail, conversando assim, professor, eu estou passando por essa situação aqui de sofrimento, o que que eu busco? O que que eu faço? Eu sei que eu tenho várias disciplinas matriculadas, mas eu não estou dando conta de me concentrar, de ter atenção para estudar, para ter um bom desempenho acadêmico. Eu busco o quê? Eu estou adoecido? Eu estou sofrendo? O que que eu faço? Né? Então, assim, a gente pensa no modo como esse estudante universitário está vivenciando a universidade, o estar na universidade, de que modo essa vivência interfere na saúde dele. A gente percebe aqui pelos dados dos estudos científicos que isso interfere muito, não só na saúde física, mas também na saúde mental, e que existem vários fatores que podem estar relacionados a essas situações, né, a esses fenômenos. Por exemplo, muitos dos estudantes são jovens, né? Então eles ainda não desenvolveram muitas habilidades de enfrentamento, de estresse, de ansiedade, de sintomas ansiosos, né? De lidar com essas situações que a academia, que a universidade requer. Muitos têm baixa renda. Eu tenho alunos, por exemplo, na nossa universidade, a gente fez uma, um projeto de extensão que é a geladeira solidária. A gente tinha vários alunos que passavam o dia na universidade, manhã e tarde, estudando. Eles não tinham dinheiro para se alimentar. Então, a gente entrou em contato com alguns comerciantes que doaram geladeiras, e aí a gente faz esse movimento solidário de tanto professores, como servidores, como também outros alunos, levam a alimentação e deixam lá na geladeira para que eles tenham acesso, né? Muitas vezes eles não têm como sair da universidade para ir comer em outro lugar, para ir em casa fazer uma comida, enfim, né? Estou dando um exemplo, né, de como estar na universidade pode interferir na saúde de alguém, né? Então, ser jovem, ter baixa renda, ter baixo apoio social, ter dificuldade para fazer amigos. A professora Isley acabou de falar de alunos que vêm de outro país. Será que é fácil para eles fazer amigos? Será que é fácil para eles se inserir em grupos? Será que eles sofrem algum tipo de discriminação? Algum tipo de violência? Né? Além disso, a gente tem que considerar que os estudantes universitários, eles avaliam, né? Eles fazem uma avaliação pessoal do seu desempenho acadêmico. Muitos deles se percebem como tendo um desempenho ruim. E muitas vezes, esse modo como eles percebem esse desempenho os faz desistir do curso. Muitos têm até afinidade com o curso, gostariam de se formar, gostariam de se graduar naquela área.
mas eles se percebem dessa forma e podem pensar, e inclusive vem a questão da evasão acadêmica, né? Vários, na nossa universidade, por exemplo, a gente oferta a cada ano 40 vagas, né, para o curso de enfermagem. A última turma que se formou tinha 22 alunos. O que aconteceu com esses outros 18? Né? Cadê essas outras 18 vagas que são de uma universidade pública, né? Que tem dinheiro envolvido público, né? E que a sociedade requer, né? Uma devolutiva nossa, assim, para onde está indo esse dinheiro público, está sendo investido onde, né? Por que as pessoas não estão se formando, enfim, né? Fora isso tudo que a gente já vem comentando, aí vem a questão da pandemia de Covid-19, né? Que se originou no finalzinho do ano de 2019, foi se disseminando nesse mundo globalizado que a gente tem hoje em dia, né? Rapidamente foi se disseminando por vários países, continentes, até que chegou no Brasil, né? Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde determinou, né, o estado de pandemia ocasionado pela Covid-19 e, posteriormente, caracterizou-a como uma emergência de saúde pública com magnitude internacional, né? Eu acho que a pessoa mais pessimista que possa haver no mundo não imaginava viver uma situação dessas como a gente está vivendo há mais de um ano, né? Uma situação em que a gente tem que se policiar com relação às nossas relações sociais, o nosso fato de sair de casa ou não sair de casa, o modo como a gente se socializa, o modo como a gente mantém proximidade ou distanciamento de outra pessoa, o medo que a gente tem de se aproximar de alguém ou não, o fato de ter de usar uma máscara. Uma série de mudanças aconteceu a partir do surgimento da pandemia de Covid-19. Claro que é uma pandemia de uma doença que é altamente transmissível, pelo modo como ela se constitui, né? E isso nos traz uma série de implicações, uma série de repercussões, não só para a gente, né? Nós professores, nós alunos, que nós continuamos estudando pelo resto da vida, mas nós como seres humanos, né? E nos faz repensar, nos faz refletir sobre muitas coisas, né? Sobre as nossas condutas, o que, que a gente tem feito, o que, que a gente tem priorizado, o que, que a gente tem valorizado nesse momento da nossa vida, né? A Covid-19, ela tem se revelado como uma condição de alta transmissibilidade, capaz de levar a óbito pessoas de qualquer idade. A gente não está mais na realidade de que apenas pessoas de grupos de risco estão vindo a óbito. A gente está possivelmente já numa terceira onda. Aqui no estado em que eu estou, no Mato Grosso do Sul, hoje, a gente está começando mais um lockdown de 15 dias. 100% dos leitos de UTI estão ocupados, né? Então a gente fica pensando assim, e quem precisar? E quem está na fila? E se for eu amanhã? Né? Então é uma condição que é altamente transmissível, capaz de levar a óbito, sobretudo em localidades que tenham menor índice de desenvolvimento e associação com comorbidades. Porque a gente sabe que o vírus, né, ele tem uma probabilidade maior de se disseminar em aglomerações. Ele não escolhe, por exemplo, se ele vai se disseminar ou não na família que tem 8 pessoas morando na mesma casa que só tem um cômodo. Né? Ele não vai pensar duas vezes se ele vai se reproduzir ou não, se ele vai ser transmitido ou não, dentro de um ônibus coletivo que você precisa pegar para você ir para a sua universidade. Né? Então, a gente está o tempo todinho agora entrando em confronto com as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos e de que modo eles podem propiciar ou não a transmissão da doença. Que outra pessoa adoeça. A morte de outra pessoa.
né? Acho que isso nos faz repensar sobre muita coisa. Então, a pandemia atualmente, ela representa um momento inédito. Claro que a humanidade já passou por outros momentos de pandemia, mas eu acho que ninguém aqui tinha vivido uma pandemia, né? Então, e todas essas repercussões que causam uma pandemia. Consequentemente, é um momento que representa uma crise econômica, uma crise sanitária, né? Uma crise de diversos aspectos, que traz conflitos pessoais, conflitos interpessoais. Tenho certeza que durante a pandemia vocês já devem ter entrado em conflito com alguém por divergir de opinião, de crença, de atitude, de comportamento. Isso é muito comum, né? Porque nem todos os seres humanos pensam da mesma forma, né? E isso tem repercutido em vários contextos da atuação humana. No trabalho, tem gente que está trabalhando, né, de forma remota desde o início da pandemia. No lazer, teve gente que não teve mais momentos de lazer porque não se sente à vontade para sair de casa e ter momentos de lazer. No ensino, na educação, por exemplo, até hoje algumas instituições de educação, né, escola, colégio, universidade, não retomaram seus calendários letivos. Algumas retomaram com algumas alterações. E aí eu vou falar especificamente sobre as repercussões da pandemia no ensino superior. Essa preocupação que a gente está falando, que surge com o surgimento, né, com a emergência da pandemia, a preocupação com a transmissibilidade da Covid-19 na comunidade acadêmica fez diversas instituições de ensino superior no mundo, não foi só no Brasil, ou suspenderem ou realizar adaptações nas suas aulas, que anteriormente eram boa parte, em geral, presenciais, e adotarem novas estratégias de ensino e aprendizagem. Dentre essas estratégias, dentre essas mudanças, a gente pode citar várias. Tiveram universidades que suspenderam seu calendário letivo e até hoje não retornaram. Suspenderam as aulas, tanto presenciais como virtuais, remotas. Tiveram instituições que pensando assim, não, tem alunos que precisam dar andamento no seu curso. Então tentaram viabilizar estratégias para continuar ofertando essas aulas, de modo a ter o mínimo de prejuízo possível. A gente sabe que prejuízos vão acontecer, né? Então veio a questão do ensino remoto, de emergência, o ensino híbrido, né? O uso de tecnologias de informação e comunicação, as famosas TICs. Só que a pandemia de Covid-19, ela não trouxe tempo para que professores, estudantes se preparassem para lidar com essas mudanças. Eu acho que é muito comum nos relatos dos meus alunos, assim, a gente recebeu uma notícia no começo da pandemia de que a universidade ia parar por uma semana e que na outra semana ia voltar. Mas não voltou na segunda semana, e nem voltou na terceira, e nem na quarta. E aí a gente já não sabe mais o que fazer, e tem aula para assistir, tem trabalho para fazer, e prova, e a gente não sabe mexer na plataforma online, e eu nem tenho internet, e minha internet é ruim, minha banda larga não é veloz, né? Então as pessoas não foram preparadas, não foram capacitadas para desenvolver essa habilidade com essas novas estratégias de ensino e aprendizagem. Claro que eu não posso deixar de mencionar que algumas universidades, algumas instituições já vinham trabalhando com aulas remotas, aulas EAD, aulas virtuais, já tinham parte do seu material da biblioteca disponível online, né? Talvez isso não fosse usado, né, com tanta frequência como está sendo hoje em dia. A partir do momento em que isso começa a ser uma exigência, aí você começa opa, vou ter que me adequar, vou ter que me adaptar. Mas claro que não é pelo fato de você ter que se adaptar que necessariamente você vai lidar com isso de forma saudável, de forma tranquila. Claro que essas modificações, essas alterações que foram feitas, né, no ensino-aprendizagem,
tentam reduzir, na maioria das vezes, né, reduzir o índice de evasão dos estudantes. A gente sabe que boa parte deles, se estivessem sem aulas, possivelmente teriam trancado a universidade, possivelmente teriam saído da universidade porque tem que trabalhar, porque tem que fazer outras atividades, e prosseguir com as atividades acadêmicas e calendários letivos. Porque a gente também tem que pensar assim, a universidade não parou de produzir durante a pandemia. A gente tem vacina hoje para a Covid porque a universidade não parou de produzir. A gente sabe hoje que cloroquina serve ou não serve para a Covid-19, inclusive não serve, né? Não é eficaz, porque a universidade não parou de pesquisar. Não teve nenhum professor que parou de pesquisar, né? A ciência não parou de produzir, não parou de avançar. Apesar de alguns Isso. questionarem, apesar de alguns não valorizarem devidamente como poderiam ou deveriam. Você quer comentar alguma coisa, professora? Sim, só complementar, professor Helder. Na verdade, as adaptações foram tanto para a comunidade, né, para o corpo docente, que várias mudanças, né, com relação ao ensino remoto, com relação ao ensino híbrido. Então, na nossa universidade, nós tivemos o semestre Plex, que foi um período letivo excepcional, e nós não paramos de produzir, como você falou, né? E nós tivemos, nós estamos em 2020.1, semestre 2020.1 e 2020.2 agora, e em 2021, né? Ano 2021. E, na verdade, foram várias adaptações. Então, assim, só ressaltando, né, e trazendo essa contextualização da suspensão de aulas, do ensino remoto, do ensino híbrido e o uso de TICs, né, das TICs. Então, assim, foram muitas adaptações, tanto para o corpo docente como para o corpo discente. E a universidade também, ela teve seu papel importante nessas adaptações, tanto para dar subsídios ao corpo docente com relação ao uso dessas tecnologias, até porque o curso de enfermagem ele é um curso presencial e integral, né, com aulas teóricas e aulas práticas. Então, a universidade nos subsidiou com essas novas tecnologias. E o corpo docente realmente não parou, nós não paramos de produzir. Então, foram várias produções dentro da pandemia com relação à Covid e seus contextos. Né? Então, importantíssimo, é só complementando aqui a sua fala e ressaltando a importância do seu discurso. É interessante essa colocação. Acho que acho que a maioria, se não todas as universidades que deram continuidade às aulas com essas alterações propiciaram, né, esses cursos, essas capacitações para os alunos, muitas vezes para os professores, para os servidores, outros servidores que lidam com os sistemas da universidade, né? O que também não quer dizer que, durante essas capacitações, ocorreu sem conflito, ocorreu sem dificuldade de se adaptar, ocorreu sem, né, assim, sem outras demandas, né? Vou dar um exemplo. A gente também tá tentando colocar em dias os 2 semestres de 2020, né? No ano de 2021. Então, agora, essa semana eu ia dar aula prática de saúde mental, mas aí já veio o lockdown de novo. Né? Então, assim, é de constante readaptação, readequação, e aí a gente tem que lembrar que, por exemplo, cada um funciona numa lógica diferente. Por exemplo, para mim é muito fácil só chegar para o meu grupo de alunos e dizer o quê? Assim, olha, a gente não vai ter estágio, né? Assim, tá cancelado o estágio. Mas teve gente que veio da sua cidade, que é em outro estado, de outro país, para ter aquela aula que eu já tinha marcado há um mês. Né? Teve aluno que eu marquei, por exemplo, de fazer o estágio, aconteceu com 2 alunas. Quando elas chegaram para o estágio, elas estavam grávidas. Não podiam ir para o estágio.
né, pela normativa da universidade. Então, assim, cada um funciona de uma lógica, em uma lógica diferente, em um tempo diferente. Isso nós docentes, isso os alunos, isso os servidores, né? Então a gente está passando por um momento de constante readequação, adaptação, e adaptação para o ser humano não é tão tranquilo, né? Assim como a gente. Acho que é muito interessante a gente falar de adaptação, processo de adaptação, né? Mas adaptação gera estresse, gera conflito, gera demandas que você pensava que não ia ter, né? Então a gente vai vivenciando isso ao longo do tempo, né? Acho importante ressaltar isso, essas questões de cada um tem seus tempos, tem seus modos, né, de se adaptar a essas mudanças, essas Isso. alterações e transformações que foram acontecendo ao longo do tempo. Sim, sim. Só complementando, nós planejamos um cronograma, falando da disciplina saúde mental também. Então, 2020.1, nós planejamos um cronograma onde nós teríamos as aulas teóricas remotamente e as aulas práticas presenciais. Então, o aluno e os professores, eles ficam na expectativa também das aulas Sim. práticas, né? E que, infelizmente, não aconteceram por conta da pandemia. Então, tivemos que realizar novas adequações a esse cronograma, trazendo outras estratégias metodológicas para essas aulas práticas, que também foi muito positiva, né? A gente também não pode deixar aqui de ser positivo, de que foi um feedback também positivo na avaliação dos alunos, mas que a prática não tem como a prática presencial no curso de enfermagem. Então, o contato com aquele usuário, né, trazendo aqui a disciplina de saúde mental, o contato com o usuário, a entrevista, a utilização das técnicas de comunicação terapêutica e o relacionamento terapêutico, o planejamento dos cuidados que o aluno realizará com aquele cliente, com aquele usuário, a própria sistematização desse cuidado, trazendo aqui a SAI, que é a sistematização da assistência de enfermagem. Então, não tem como a prática, né? Então, nós tivemos que nos readequar e readequar esse cronograma com os nossos alunos com relação às práticas. E agora, em 2020.2, nós estamos também com um cronograma bem redondinho, vamos dizer assim, e na expectativa que tenhamos essas práticas, que são muito importantes para esse contato, inicialmente, do aluno com a saúde mental. Imagino. A professora Isla está falando, né, de 2020, de 2001, e ela já puxou, inclusive, 2022, né? E aí eu fico pensando, né, assim, acho que basicamente 3 anos aí, né, um período considerável, que dura inclusive mais da metade do curso para alguns alunos. Imagine quem já entrou no curso no início da pandemia, né? Então está pegando todo esse momento. Eu vejo muito no discurso dos alunos que já estavam na universidade presencialmente e depois veio a pandemia e assim, eles têm esse paralelo, né? Eles têm essa comparação de como eram as aulas antes e como são as aulas agora, né? Eles conseguem fazer esse paralelo. Mas quem está entrando agora? Quem entrou esse ano? Né? Eu acho que tem um pouquinho mais de dificuldade de ambientação, como é que é isso, como é que isso ocorre na prática, né? Então, a gente está falando aqui de mudanças que vieram, né, para o nosso contexto de ensino-aprendizagem, e que a adesão a essas mudanças para atender às demandas do momento se tornou um grande desafio. Me coloco aqui, né, me coloco como professor, é um grande desafio para mim. Eu não sabia, por exemplo, mexer em plataformas que agora eu sei. Eu não sabia o que era Google Meet. Né? Teve que vir uma pandemia É para que eu verdade. aprendesse coisas que eu não sabia. Eu tenho certeza que a adesão a essas mudanças também está propiciando, como a professora Isley falou, algumas coisas de positivas, né? De enriquecedoras também para os estudantes. Né? Nós somos seres humanos, nós somos adaptáveis, nós conseguimos nos adaptar. Né?
Em meio a essas adversidades, né, que estão sendo impostas por esse contexto atípico da pandemia, que é marcado por cobrança, prazos, medos de dar conta ou não do que é proposto, incerteza de quanto tempo vai durar, incerteza se você vai dar conta ou não, dúvidas, expectativas. Nós, professores, assim como os estudantes, tenho certeza que tentam se adaptar a essas estratégias pedagógicas. Nesse contexto aqui, né, de tentativa de se adaptar a essa situação toda que está acontecendo, a gente considera, né, a vulnerabilidade para o sofrimento psíquico e o adoecimento mental, não só entre professores, como também entre estudantes universitários, de todas as áreas. Isso não é uma peculiaridade de estudantes de enfermagem. A gente tem, né, estudantes universitários que sofrem. Universitários do curso de Direito, do curso de Letras, de Pedagogia, Sistemas de Informação, Matemática, de todas as áreas, que sofrem do seu modo, dependendo do que lhe é proposto. Né? Eu trouxe, inclusive, alguns exemplos, né? Eu posso até disponibilizar para a professora Isley e ela disponibilizar também, juntamente com o link da palestra, alguns artigos científicos, né? Assim, que já estão sendo publicados, não só no Brasil, mas também no mundo, que falam sobre a saúde mental dos universitários no contexto da pandemia, da pandemia de Covid-19. Né? A gente tem vários artigos, eu trouxe aqui, só coloquei a fotinho de 3, mas eu tenho vários, internacionalmente, nacionalmente, com diversos desenhos metodológicos, tanto estudos quantitativos, qualitativos, mistos, né? Que vão abordar como é que é essa vivência desse universitário durante a pandemia de Covid-19 e de que modo essa vivência interfere de alguma forma na saúde mental desses estudantes. Tá? Fazendo um apanhado geral desses estudos. O que eu posso dizer, já que é o tema da nossa palestra de hoje, como é que esses estudantes manifestam esse sofrimento psíquico durante a pandemia de Covid-19? Então, a literatura científica nacional e internacional tem destacado uma prevalência maior de ansiedade entre os universitários, quando comparados a profissionais de saúde e à população em geral. Esses estudos também têm evidenciado uma relação entre a gravidade da epidemia local, como, por exemplo, quanto maior a contagem de mortos naquele local, mais elevado ao nível de estresse que aquele estudante, né, vai manifestar, assim como também nível de ansiedade e nível de medo. A gente já tem, inclusive, escalas específicas, né, assim, escala de medo, escala de ansiedade, escala de sintomas depressivos, especificamente do contexto da pandemia de Covid-19. Já foram criadas, já foram validadas, estão sendo utilizadas em vários estudos científicos. Além também do aumento dos níveis de ansiedade e depressão, com o prolongamento do distanciamento social e do período letivo. A gente nota que quanto mais o período letivo se estende, consequentemente, os alunos manifestam mais ansiedade, mais depressão. Outro fato também, quanto mais dura o distanciamento social, também ficam mais elevados esses níveis de ansiedade e depressão. Outros 2 achados da literatura científica é que o medo da Covid-19 pode levar as pessoas a postergarem, a procura por cuidados em saúde e ainda predispor à ocorrência de suicídio. Isso ocorre porque o medo, ele é uma manifestação primária, né? Todos nós, seres humanos, sentimos medo de situações que nos colocam em risco. Mas aqui, em níveis desproporcionais, e a gente está falando quais os fatores que estão envolvidos nesse processo, o medo pode potencializar o surgimento ou então agravar quadros de transtornos mentais já pré-existentes no estudante. A gente sabe que uma parcela significativa dos estudantes universitários, assim como a população geral, brasileira, mundial, vivencia, né, lida com transtornos mentais de diversas ordens. Um outro ponto importante de ser destacado é que universitários com níveis mais altos de medo de Covid-19
mantiveram ou aumentaram o uso de álcool durante a pandemia. Talvez por isso que durante, né, essas medidas restritivas, né, de lockdown, de toque de recolher, tem inclusive horários em que bares, restaurantes, venda de... Aqui, por exemplo, é muito comum alguns estabelecimentos comerciais que são específicos de venda, né, de cigarro, de narguile, de bebida alcoólica. Então, durante o lockdown e durante o toque de recolher, esses estabelecimentos eles não podem funcionar, porque a gente sabe que uma válvula de escape para alívio de ansiedade, de estresse, é recorrer ao uso de substâncias psicoativas. E a gente sabe que o uso de substâncias psicoativas muitas vezes é feito não só individualmente, mas também em grupo, em aglomerações. E a gente está justamente em uma pandemia em que a gente orienta, evitar, né, as aglomerações para evitar a propagação do vírus. Tá? Recentemente, eu, juntamente com uma equipe de colegas da universidade, nós desenvolvemos um estudo que ele foi aprovado na revista Ciência, Cuidado e Saúde. É um estudo qualitativo que está intitulado Covid-19, como estudantes universitários vivenciam a pandemia. Ele foi feito especificamente com estudantes de enfermagem, que cursam enfermagem aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Eu ainda não trouxe como é que se diz? A referência dele, porque ele está no prelo. Então, eu ainda não tive como trazer. Pode ser que até a época de vocês assistirem a palestra, eu envie para a professora Eisler para que vocês tenham acesso ao artigo, ao manuscrito na íntegra. Eu trouxe aqui duas frases que constam nesse estudo, que é um estudo qualitativo, e que mostra um pouco de como é essa vivência desse estudante de enfermagem durante a pandemia de Covid-19. Uma participante diz assim: na nossa instituição, a gente tem aula online, e era trabalho dobrado. Eu acho que isso vai deixando a gente mais independente e confiante, ou mais frustrado, irritado. Você tem que criar habilidades que você nunca viu na vida. Você é jogado na sua casa, aprendendo a trabalhar com um sistema que você nunca viu na vida, usar uma ferramenta que você nunca utilizou, ter aula à distância, online. Acho que para quem escolheu faculdade presencial foi um desafio. Ninguém queria estar no EAD. Vem a frustração de, muitas vezes, não dar conta de fazer tudo. Essa foi uma das falas, um dos trechos das narrativas que a gente identificou nas entrevistas que a gente fez. Uma outra estudante falou assim: a nossa demanda só aumenta. Trabalhando em casa, estudando em casa, aumenta 3 vezes mais. Você tem que dar conta da casa, da faculdade, do filho. É muita coisa. Eu passo o dia sem ter sono. Eu acho que eu tenho que dar conta e aquilo vai corroendo. Quando vejo, eu estou sem dormir já faz dias. Eu preciso apagar, preciso dormir. Então, notem nos relatos dessas pessoas como essa vivência, essa experiência na pandemia interfere diretamente ou indiretamente na saúde mental, na vivência do sofrimento psíquico. Né? É aí que eu já, começando a encerrar a minha fala, já trago aqui para questionar. Então, se a gente sabe que estudantes universitários, no contexto da pandemia, estão sofrendo mentalmente, o que a gente tem feito enquanto docente? O que nós temos feito enquanto universidade para promover a saúde mental desses estudantes, né? Para tentar pelo menos minimizar, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir solucionar a pandemia, né, a curto prazo, né? Vacinação está ocorrendo a passos muito lentos no Brasil, né? Tem uma série de questões econômicas, políticas, sociais envolvidas, enfim. Mas como a gente pode fazer isso no nosso dia a dia, na nossa disciplina, fazer com que a universidade seja mais acolhedora, um ambiente mais acolhedor, pense mais no sujeito, né, no estudante universitário. E aí eu fico pensando, quando a professora Isley me fez esse convite, eu aceitei de cara porque eu acho que esse é um dos papéis da universidade. Acho que a gente tem que criar esses espaços
de expressão, espaços para falar, espaço para debater, discutir esses temas que por vezes a gente quer falar e a gente não se sente tão à vontade para falar, né? Então, acho uma iniciativa extremamente relevante, importante, né? Por isso que, sim que me fizeram o convite, já aceitei logo. Então, falar aqui sobre saúde mental de universitários na pandemia é falar que os resultados dessas pesquisas evidenciam que esses estudantes vivenciam, aqui ficou faltando só um pouquinho, o sofrimento mental, e manifestam esse sofrimento de várias formas, e tentam lidar com essa situação utilizando várias estratégias. Algumas dessas estratégias são saudáveis. Alguns, né, vão fazer exercício físico, alguns vão fazer, sei lá, algum momento de lazer, vão escutar música, vão desenvolver alguma habilidade com artesanato, não sei. Alguns estudantes tomam, né, atitudes, né, comportamentos, utilizam estratégias que já não são tão saudáveis, né? Pode ser que alguns deles entrem numa compulsão alimentar, possam exagerar no consumo de substâncias psicoativas, possam ter, né, alterações no sono, enfim, isso pode repercutir na saúde deles. É aí que a gente se questiona. As instituições de ensino superior têm desenvolvido estratégias voltadas para a promoção da saúde mental e minimização do sofrimento psíquico para os estudantes, entre os estudantes? Algumas sim, outras não. Algumas mais, né, mais fortalecidas do que outras, outras não. Umas de forma mais organizadas do que as outras, né? O professor Eisley, inclusive, me falou antes, né, da gente começar aqui a palestra, de como a Unilab, né, tem se colocado à disposição dos alunos, tem desenvolvido projetos, né, articulado ações, estratégias de modo a voltar essas ações e estratégias para os estudantes, pensando na saúde deles. A gente não tem como ofertar apenas ensino. Como é que a gente vai ensinar se essas pessoas não estão bem? Se essas pessoas não estão se cuidando? Se eu não estou promovendo um espaço de cuidado também, né? Então, no momento em que eu sou professor de enfermagem, que eu sou enfermeiro, eu também estou cuidando do meu aluno, né? Ele também é um sujeito potencial para receber, né, o cuidado que eu aprendi a ofertar enquanto enfermeiro. E é aí que a gente pensa em quais as direções, né, para possíveis intervenções que poderiam contribuir para o bem-estar dos estudantes e para estimular vivências mais positivas no ambiente educacional. Aí, esses estudos também que eu trouxe aqui na minha fala hoje, eles também apontam colocam alguns direcionamentos, né, algumas possibilidades. Então, programas de apoio voltados para atender demandas de saúde de estudantes universitários são extremamente relevantes de modo geral, não necessariamente somente aqui no contexto da pandemia de Covid-19, porque como a gente viu, sofrimento psíquico é inerente, né, à vida universitária, ao ambiente acadêmico, aos prazos, às provas, às aulas, né? Faz parte o estresse, né, o conflito, faz parte dessa vivência na universidade. Não tem nenhum universitário que não tenha vivido essas situações. Alguns mais fortes do que outros, né? Essas vivências são mais fortes do que outros. Então, são estratégias extremamente relevantes e que podem repercutir no modo como esses vivenciam o sofrimento psíquico. Esses artigos, esses estudos mostram alguns exemplos, né, de criação dessas estratégias, dessas ações. Por exemplo, criação de espaços individuais e coletivos para expressão. Por exemplo, na nossa universidade a gente tem acompanhamento com psicólogo, com assistente social, né, tanto individual, como a gente também oferta espaços coletivos, espaços em grupo, para que os estudantes possam se expressar. Aí eu posso lembrar, assim, de novo, a gente está num momento de pandemia, como é que acontece esse momento de grupo, né, de expressão? Pode acontecer de forma virtual, não necessariamente somente de forma presencial, né?
Outro exemplo, desenvolvimento de habilidades comunicacionais, né, de comunicação, porque a gente nota que quanto mais a pessoa está apta, capaz para se expressar, se comunicar, comunicar aquilo que a faz sofrer, mais ela alivia aquele sofrimento, né? Então, desenvolver essas habilidades, promover, né, promoção das relações interpessoais saudáveis com professores, com colegas, com funcionários, com servidores, né, da universidade, proporcionar atividades de lazer dos diversos tipos, esporte, né, recreação, enfim. Acho que também seria interessante, assim como os estudos apontam, a questão de inserir cada vez mais a família, né, na universidade. Parece que a gente só recebe o estudante, né? A gente meio que não contextualiza que ele tem uma família, que ele tem uma casa, que ele tem um domicílio, né? Muitas vezes a gente só conhece o pai, a mãe do aluno, o irmão, a irmã, no dia da formatura, né? Quando a gente está lá na festa e tudo mais. Assim, nossa, assim, a universidade poderia também ser esse espaço, né, de acolhida desses familiares que também muitas vezes sofrem, né, por não saber como lidar com o seu estudante, pelo que ele está manifestando, enfim. É aqui que a gente destaca o compromisso social da universidade com o estudante universitário, dando-lhe a oportunidade de um desenvolvimento enquanto profissional, na medida que ele recebe a capacitação para tal, independente de qual seja a área que ele venha a escolher, mas também como cidadão, né? Um cidadão de direito, um cidadão que tem uma série de direitos, deveres, tem capacidade crítica, capacidade de reflexão, e a gente está formando pessoas para a vida. A gente não está formando apenas enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, não, a gente está formando pessoas. E, ultimamente, eu acho que o que a pandemia mais tem colocado para a gente refletir é sobre isso, né? A gente tem formado pessoas, a gente tem formado seres humanos de que tipo? Seres humanos solidários, que pensam no outro, que têm empatia, né? Que se preocupam com o outro, com o sofrimento do outro. Então, eu acho que é nesse contexto, com esse intuito que a gente pensou nesse momento, nessa fala, nessa palestra, pensando na saúde de vocês, né? Então, assim, tentem aproveitar os espaços que vocês tenham na universidade para se expressar, para se cuidar. Eu acho que antes de cuidar de outras pessoas, vocês têm que estar bem. A gente já sabe que a universidade tem uma série de cobranças, de prazos, né? Mas se vocês não se cuidarem, pode ser que vocês sofram nesse caminho e que vocês adoeçam. Então, voltem um pouco mais o olhar para vocês, não necessariamente somente porque a gente está na pandemia. Independente de pandemia, cuidem da saúde de vocês. Basicamente era sobre isso que eu queria falar hoje. Quero agradecer imensamente a atenção, me coloco à disposição para responder perguntas da professora Eisley, se ela desejar falar, complementar alguma coisa, enfim. Muito obrigada, professor Helder, pela excelente palestra, pelo contexto, trazendo esse perfil dos nossos universitários, do universitário brasileiro, trazendo os fatores sociais, econômicos e pessoais que podem estar repercutindo na saúde física e emocional dos nossos estudantes. Trouxe também a sua prática na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, traz também esse contexto dos níveis elevados de estresse, né, só contextualizando e resumindo um pouquinho a fala do professor Helder. O uso de substâncias psicoativas, a questão da depressão e os níveis de ansiedade. Na nossa universidade, nós percebemos principalmente a ansiedade, e aí, na sua fala, o que eu achei muito importante também, já no final, é a questão de como estamos lidando com essas situações, né? E aí, trazendo também um pouco até a questão da avaliação. Nós precisamos também nos avaliar as nossas estratégias metodológicas nas disciplinas que estamos lotadas, né? Lotados, vamos dizer assim. Então, fazer essa avaliação é muito, muito importante. Então, muitas vezes nós temos
propostas, né, e estratégias metodológicas com aulas síncronas e aulas assíncronas nesse ensino remoto. E muitas vezes utilizamos diversas estratégias metodológicas. Podemos utilizar o Google Meet, a plataforma Microsoft Teams e outras estratégias metodológicas, né, as TICs. E muitas vezes, além daquela aula que é ministrada e muitas vezes é disponibilizada na plataforma YouTube, nós também trazemos algumas outras atividades relacionadas à aula. Então, nos avaliarmos com relação a esse quantitativo dessas atividades, né? A esta sobrecarga com relação ao aluno, né? À comunidade discente como um todo. Então, trazendo essa fala importante. Os espaços individuais e coletivos na nossa universidade, né? Como eu já tinha falado para você, nós temos o grupo de ensino, pesquisa e extensão em saúde mental, na qual, no grupo, nós temos as atividades coletivas, ações coletivas e ações individuais, voltados para o acolhimento, para a escuta desse discente, dos discentes, de uma forma geral. Nós temos também as atividades da COASE, nós temos algumas ações de saúde mental realizado também nos grupos de extensão e grupos de pesquisa, não só da enfermagem, mas de outros institutos. E nós temos atualmente também uma comissão das ações de saúde mental voltadas para a comunidade discente, para a comunidade acadêmica como um todo. Então, agradecer mesmo, né, trazer que foi muito, muito importante e válido essa sua contribuição para a nossa semana universitária e para os nossos discentes e docentes. Disponibilizarei, sim, tanto o link da aula como o material enviado. Ok? Mais uma vez, agradeço a sua participação. Obrigado, e a parceria. Me chame mais vezes. Chamo, sim. Com certeza chamarei para os TCCs, para as bancas de TCCs, para as rodas de conversa, sim, mesmo virtualmente, na área da saúde mental. Vai ser um prazer. Muito obrigada. Um abraço. Outro.